Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre as competências essenciais para o consultor interno de RH. E para isso, eu conto com a presença do Roberto Nascimento, mestre em administração. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Mari. Bom estar aqui de novo conversando com vocês. Sim. E ansioso por esse tema que é muito bacana e está muito em alta dentro das empresas hoje. Exatamente. E para a gente começar a nossa conversa, conta para a gente o que de fato significa ter pensamento sistêmico na atuação como consultor interno de RH. Vamos lá. Quando a gente fala de pensamento sistêmico, a gente está falando de ter uma compreensão, esse profissional precisa ter uma compreensão de que a organização é como se fosse um sistema, é tudo integrado. Você não... Já morreu aquele pensamento de, eu sou do RH, então eu só cuido da coisa do RH. O que você faz aqui impacta a organização como um todo, porque você é uma engrenagem dentro dessa máquina organizacional. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Se você troca um líder hoje, tá? Um líder de uma determinada área, que não precisa ser do RH, tá? Esse líder saindo, vai chegar outra pessoa e essa pessoa pode, por exemplo, ter uma dificuldade de comunicação, ter uma dificuldade com os seus liderados novos, e aí você cria o quê? Uma desmotivação, você cria pouco resultado, então isso vai impactar os indicadores de pessoas, isso vai impactar as entregas da empresa, e já impactar a empresa como um todo. Então é muito importante que esse consultor tenha essa visão sistêmica, que é exatamente isso, entender que está tudo conectado, tudo está interligado dentro da organização. Agora, Roberto, como a inteligência emocional influencia nas decisões difíceis dentro da empresa? Então, Mari, a inteligência emocional é um tópico bem complicado, né? Porque eu vejo pessoas com 30, 40 anos de cadeira que ainda estão buscando desenvolver isso. E eu acho que para o profissional, para o consultor interno de RH, isso acaba sendo ainda mais importante. Vamos supor, você está ali e você precisa conseguir... eu já vi um caso numa empresa que durante a pandemia, muitas empresas vão fazer demissões em massa, né? Sim. Foi uma situação bem atípica e muito triste. E a gente viu ali pessoas que por performance mesmo e por falta de capital perdão, performance não, mas às vezes até performavam bem, mas por incapacidade da empresa de honrar com os pagamentos, teve que demitir, por exemplo, marido e mulher que tinham filho, recém-nascido, todos dentro da mesma organização. Então você tem que ter uma inteligência emocional, porque se você não conseguir separar isso, se você não conseguir lidar com essa pressão, você vai acabar surtando. Tá? Com toda certeza. E nessa hora, assim, é claro, cada situação é uma situação, mas não adianta você olhar para a empresa como se ela fosse um monstro, porque infelizmente se não tem dinheiro para pagar, vai fazer o quê? A gente estava diante de um cenário que o mundo não estava preparado. Não estou falando de uma situação corriqueira, é claro. Mas então a inteligência emocional para esse consultor que lida com questões tão sensíveis, que por muitas vezes vai orientar o líder que vai fazer esse desligamento, que vai fazer essa conversa, é esse profissional que vai lidar com questões como assédio, é esse profissional que vai lidar com questões como de compliance. Então ele vai ter acesso ali a conversas, por muitas vezes muito pesadas, e ele tem que ter essa inteligência emocional para saber lidar com essas questões, porque senão ele vai não só se sabotar, mas acaba sabotando a empresa também, é aquilo que a gente não quer, nenhum nem outro, né? Sim. Nossa, você provou por A mais B que, de fato, esse profissional é o que mais precisa ter inteligência emocional. Não que os outros não precisem, mas esse em específico. É que ele acaba sendo o ouvido e o apoio dos outros profissionais, né? Então, basicamente, todo mundo precisa ter. E quando eles falham, eles contam com esse profissional interno para isso. Então, ele, mais do que todo mundo, tem que estar muito atento com isso. E, Roberto, agora na sua visão, qual é, assim, o maior desafio ético enfrentado por um consultor de RH? O desafio ético é realmente conseguir separar aquilo que é importante para a empresa e aquilo que é importante para a pessoa, tá? Então, por exemplo, existe uma pessoa que é super bacana, super querida dentro da empresa, se dá bem com todo mundo, mas essa pessoa não performa, tá? Já teve N mil conversas, já tiveram N mil feedbacks, todo mundo adora, mas está ganhando um salário e não está entregando e nitidamente não tem esforço. Cara, você pode adorar aquela pessoa, você tem que ter aí a sua ética e fazer a movimentação que tem que ser feita. Existem situações em que a pessoa não está performando, a gente implementa um treinamento. Mas quando a pessoa está resistente e não quer mudar, o que a gente faz, né? Até nesse exemplo que eu acabei de falar, por exemplo, da questão da pandemia. Cara, se a empresa não tinha condição de pagar,
basicamente ela vai ter que selecionar aqueles profissionais que são necessários para a empresa sobreviver. Sim. Infelizmente, antes alguns na rua do que a empresa fechando e botar um monte na rua, todos na rua. Então esse eu acredito que seja o desafio mais ético. E por fim, só para dar aquela cerejinha do bolo, eu acredito que em questões de, principalmente quando envolve compliance, assédio, esses canais de denúncia, que o consultor interno de RH por vezes acaba participando, você tem que ter a sua ética de ficar de boquinha fechada, não comentar as coisas que você ouve, o que os líderes, os liderados trazem, porque senão você tem acesso a essa informação privilegiada. Poxa, eu estou sofrendo assédio da pessoa X. Você não pode comunicar isso, né? Então você tem que ter ali sempre um papel muito ético, muito centrado, muito focado, para garantir que a coisa não vai desandar. Exato. Bom, Roberto, já que você entrou nesse assunto, acho importante também a gente falar em relação a esse cenário sobre a comunicação. Conta pra gente por que a comunicação é uma competência, assim, essencial nesse papel. Olha, vou te falar, eu estava dando um treinamento na semana passada sobre planejamento estratégico dentro das empresas. Uhum. E as pessoas ficaram surpresas, que eu estava explicando assim, gente, pessoal, depois que você monta um planejamento estratégico inteiro, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Comunicar. Você tem que falar para as pessoas da empresa para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Isso é o quão importante comunicação é e, infelizmente, o quão de lado ela é deixada, né? Então, o consultor interno de RH, eu acredito que ele vem aí num papel com a comunicação muito importante, porque como é que eu gosto de fazer a comunicação, né? Vamos supor, uma coisa foi decidida lá em cima e vai cascateando. Um líder vai falando para os seus liderados, vai falando para os seus liderados e assim por diante. Por quê? Porque a comunicação entre esses profissionais já é mais fluida, eles já sabem falar. E diversas vezes, quando tem essa falha de comunicação, esse consultor interno de RH é quem vai dar esse suporte para garantir, é ele que vai verificar se a comunicação está sendo bem feita, é ele que vai atuar quando ele notar que alguma coisa ali precisa ser realmente passada novamente. E não só isso, né? Ele tem que ter uma boa comunicação para poder conversar com o líder, conversar com o liderado, entender o que está acontecendo. Porque quando a gente fala de comunicação, todo mundo já pensa em falar, mas quando a gente fala de comunicação, o certo é quem está falando, a gente está ouvindo. Então você precisa conseguir falar o que tem que ser dito e ouvir aquilo, porque muitas vezes a pessoa precisa mesmo ser ouvida. É verdade. Essa sensação de pertencimento que isso causa. Então, comunicação acho que é o pilar-chave de um consultor interno de RH, porque tudo gira em torno disso. Ele precisa sempre estar disposto a ouvir, disposto a falar quando necessário, para poder atuar ali por trás e fazer essa máquina do sistema, com essa visão sistêmica da organização rodar. Roberto, agora para fechar. Como o consultor pode se preparar para lidar com dilemas organizacionais mais complexos? Olha, mais do que nunca, né, a gente está vendo esses dilemas organizacionais mais complexos. O que tem gente surtando por conta de IA, eu vou perder meu emprego, eu vou não sei o quê. E no ouvido de quem que eles vão? No consultor de RH. Imagino. E aí esse profissional, ele tem que entender de tudo um pouco. Ele tem que entender de IA para poder mostrar para esse profissional que ele não vai ser substituído se ele continuar sendo um bom profissional. Ele precisa entender do negócio da empresa. Então, eu acredito que o profissional, o consultor interno, ele talvez de todos os profissionais da organização, ele é aquele que tem que ter a visão mais macro. Ele tem que entender do mercado que você está inserido, porque você vai ter que ajudar a desenvolver essas pessoas, capacitar elas para atuar dentro desse mercado. Você vai ter que trazer aí um conhecimento sobre as tendências que estão acontecendo. Então, tudo que acontece já vira ali o quê? Um medo, uma preocupação, e esse profissional vai dar esse suporte. Então, acredito que é uma pessoa que tem que estudar liderança, tem que estudar o mercado em que você está inserido, tem que ficar atento às tendências do mercado que podem desestabilizar o seu time, novas competências que podem vir surgindo aí, novas ferramentas que ele pode introduzir. Eu acredito que isso aí é o principal que ele tem que fazer para realmente brilhar ali dentro. Roberto, muito obrigada pela sua presença e também por todo o agradeço. conhecimento. Eu que agradeço, Mari. Muito obrigado. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.